pela presença do senhor aqui, presidente Castelo Branco. Obviamente, como representante do Rio de Janeiro, eu tenho muitas dúvidas e muitas preocupações com o futuro do nosso Estado. Está em regime de recuperação fiscal, a gente não vê uma recuperação do fôlego no Rio de Janeiro, uma dificuldade enorme de geração de novas vagas de emprego. A cada índice que é publicado de aumento da geração de vagas de emprego em todo o Brasil, o Rio de Janeiro fica quase no 0 a 0 ali, presidente Marcos Rogério. Consegue produzir praticamente a mesma quantidade de novas vagas de emprego em relação àquelas que vão para o segmento dos desempregados. E como há um grande investimento da Petrobras no Rio de Janeiro, uma expectativa enorme de todos nós, que esse ouro negro que brota, que Deus deu para o nosso Rio de Janeiro, ele realmente se transforma em desenvolvimento do Estado, em geração de infraestrutura e, principalmente, óbvio, de geração de novos empregos. Então, eu queria, basicamente, presidente, fazer duas perguntas ao senhor. Primeiro, com relação ao Comperj, o complexo petroquímico lá do Rio de Janeiro. A Petrobras já botou muito dinheiro lá, enfim, todo mundo conhece um pouquinho do passo a passo, como é que chegou a essa situação. Então, eu perguntar ao senhor qual é a expectativa ali para o Comperj. Eu sei que estamos na iminência aí do anúncio de um estudo técnico que vai mostrar a realidade que se encontra lá, a real quantidade de investimentos que são necessários ali. Então, a pergunta é qual é a expectativa da Petrobras com relação ao Comperj, se há interessados em investirem ali, enfim, assumir o Comperj, sem dúvida alguma, seria fundamental para o nosso Estado, né, uma resposta positiva com relação a isso. E a segunda pergunta vai na linha da MP 879, que está aqui com o Senado para nós votarmos, um relatório pronto já do senador Eduardo Braga, que já se ausentou daqui, que nós vamos ter que enfrentar, e eu não sei nem realmente se o governo já se posicionou oficialmente sobre isso, então eu queria aproveitar o conhecimento e a expertise do senhor, que é com relação a como nós vamos escoar a nossa produção, principalmente de gás do pré-sal, ali pelo Rio de Janeiro. Como o senhor mesmo colocou na resposta a alguma pergunta de um senador, o Rio de Janeiro carece de infraestrutura. Hoje, nossos gasodutos pelo Brasil são uma quantidade ínfima comparados até outros países aqui da América do Sul. E nós não temos gasodutos, por exemplo, para o Centro-Oeste, né, para o Norte, enfim, algo que é necessário e que a gente sabe que, para que o setor privado faça um investimento, é muito difícil. É um investimento de bilhões e que começam a dar resultado após esses dutos estarem cheios de moléculas. Eu sou apenas um curioso do assunto, ainda estou tentando me aprofundar para ter mais conhecimento. Mas, então, algo que vai dar um retorno de quem investir depois de talvez 15, 20 anos apenas. Então, é difícil que alguém tenha um interesse do setor privado vir fazer isso. E o que nós temos hoje no Brasil de gasodutos foram construídos pela Petrobras, como ali um indutor da macroeconomia, né, o termo que usam. Então, o que está nessa MP hoje, e aí que eu queria saber a opinião do senhor, é que uma parte do que vai para o fundo social, que vai ser resultado do que nós vamos arrecadar aí com os leilões, cessão onerosa e por aí vai, financie aqueles que queiram investir na construção de novos gasodutos, e após esses gasodutos começarem a dar o retorno financeiro, o setor privado vai reinvestir, vai devolvendo esse dinheiro para o Fundo Social. E na redação que está hoje, nessa medida provisória que veio da Câmara, esse dinheiro seria em grande parte investido em saúde e educação. Então, saber do senhor se essa é uma fórmula que realmente vai ajudar o Rio de Janeiro a ampliar num curto espaço de tempo, a sua infraestrutura de gasodutos e também pensando no Brasil como um todo. A gente sabe que dificilmente vai ter interesse do setor privado em investir, por exemplo, em gasodutos da região sudeste do Rio, São Paulo, para a região centro-oeste ou ainda mais para o norte, já que o retorno seria muito mais demorado. Eu não vejo outra forma a não ser uma política de Estado que viabilize a construção e a ampliação dessa rede. Então, essas duas perguntas sobre o Comperj e sobre essa redação que está na medida provisória com relação ao uso do dinheiro do Fundo Social para o investimento em gasodutos. Com respeito às perguntas do senador Flávio Bolsonaro, em primeiro lugar, o Comperj realmente foi um desastre. A Petrobras e o governo, na época, apesar do senador
Jean Paul Prats dizer que foi tudo certo, eu tenho uma opinião diametralmente oposta, que foi tudo errado. E o Comperj se inclui nesse ambiente. Quer dizer, foi um desastre, se prometeu muita coisa e o que se conseguiu levar foi o desespero para milhares de lares. A Petrobras está investindo na Rota 3, que é para levar o gás natural do pré-sal para a costa do Rio de Janeiro, para o Comperj, está investindo numa unidade de processamento de gás natural. Isso é um investimento de 4 bilhões de dólares, é um valor bastante significativo. Hoje nós temos 4.500 pessoas lá trabalhando, ano que vem vamos ter 7.500 pessoas, e temos um memorando de entendimentos com uma empresa chinesa, com a CNPC. Esse estudo deve ficar pronto agora em setembro e vamos avaliar o que fazer. Temos outra ideia que nós estamos estudando preliminarmente, a ideia de ter uma usina termoelétrica movida a gás na área do Comperj. Possivelmente, nós possamos utilizar o Comperj como um centro de geração de energia barata para o estado do Rio de Janeiro, assim como existe um polo no Açu. Só que nós temos a vantagem que nós somos o produtor de gás natural. Com respeito ao Brasduto, com perdão do senador, eu sou completamente contrário a isso. Primeiro, a Petrobras está investindo na Rota 3, vai viabilizar o transporte. Segundo, semana passada mesmo, nós tivemos uma reunião, tem investidores privados interessados em investir em gasodutos, tem investidores privados que podem, eventualmente, contar com alguma participação do BNDES, que é um banco voltado para a promoção do desenvolvimento econômico. Eu acho que esses recursos dedicados à educação e à saúde devem ser alocados para onde foram originalmente desenhados. Nós não podemos nos dar o luxo de postergar investimentos em educação e saúde. Eu acredito que o melhor uso é o dinheiro privado, e tem muito dinheiro no mundo buscando investimentos. E o Brasil oferece muitas oportunidades a investidores privados, pelo menos o que nós temos recebido na Petrobras, seja de empresas, seja de fundos de investimento, querem investir aqui. E esse problema vai ser resolvido. No século XIX, no início do século XX, nós tivemos a construção de infraestrutura baseada em dinheiro privado. Por exemplo, o Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Naquela época não existia BNDES, não existia nada. Foi dinheiro privado de 2 investidores, Cândido Graffré e Guilherme Guine. Construíram o maior porto da América Latina, conseguiram do governo brasileiro uma concessão por 99 anos, emitiram dívida baseado nos serviços do porto e colocaram em pé. Muitas ferrovias foram construídas com investimento privado estrangeiro e estão aí até hoje. Essa política de Estado para ampliar a nossa malha de gasodutos é exatamente com a informação de que não haveria ou não teria interesse do setor privado em fazer, porque o retorno desse investimento seria de muito longo prazo. Mas como o senhor coloca que há empresas interessadas, isso me conforta um pouco. A minha preocupação é o seguinte: a gente está discutindo aqui o que vai fazer com o gás. É isso. Só que enquanto o gás está lá embaixo, alguém tem que tirar o óleo e o gás lá de baixo. Aí só vai tirar com segurança jurídica, com esse planejamento. Então essa é a minha preocupação, que fica sanada pela colocação de Vossa Excelência, dizendo que haverá sim. Então eu fico tranquilo, porque o Rio de Janeiro vai poder levar o seu gás para outras fronteiras. Eu lhe digo mais, senador, o estado do Rio de Janeiro, daqui a poucos anos, vai ser o 3º maior produtor de petróleo das Américas, e vai receber muitos investimentos. A receita de royalties é crescente, vai chegar a um volume significativo. No ano passado, a Petrobras já pagou em impostos ao Rio de Janeiro 17 bilhões de reais. Ela vai pagar muito mais.
Então, se esses recursos foram bem utilizados, o Rio de Janeiro vai se recuperar dessa situação terrível que se encontra. Depende, presidente. Hoje está no Supremo Tribunal Federal, né, suspenso por liminar do STF, a lei que mudou o critério de distribuição dos royalties, né? E caso o STF decida que a lei realmente entrará em vigor, o Rio vai perder alguns bilhões de reais nos próximos 5 anos. Então, é mais uma questão que o Senado aqui vai ter que discutir. E eu já estou, inclusive, preparando uma proposta, uma sugestão, porque é um assunto que eu acho que quem tem que definir é o Congresso Nacional, não é o Supremo Tribunal Federal, porque o Rio precisa, de alguma forma, ser compensado, né, por essas perdas. Já foi prejudicado na Constituição, ao petróleo ser tributado no seu destino, né, e não na sua origem, daí a criação dos royalties para compensar a perda dos estados produtores, mas agora, mais uma vez, né, aquela briga da cobertura contra o resto do prédio. A gente quer fazer as coisas, tem direito, mas aí não tem os votos para poder fazer, né, uma determinada obra, que é uma coisa que a gente pode discutir, por exemplo, agora, quando for tratar de cessão onerosa, enfim, dos novos marcos aí regulatórios de óleo e gás.